Diz assim em Romanos 12, verso... Vamos falar do verso 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Essa palavra, ela vai corroborar com esse assunto que, na verdade, ele, embora pareça não ser, mas é um assunto muito espiritual e é bíblico, né? Aonde eu quero ler com os irmãos. Aí eu queria que você abrisse mais uma vez sua Bíblia em Oséias, capítulo 4. Né? Nós lemos Romanos, capítulo 12. E você vai abrir a sua Bíblia em Oséias, capítulo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou falar sobre esse texto, sobre esses dois textos, mas o que Deus quer de nós, principalmente nesse tempo chamado hoje no Brasil, e por que não dizer na nação, né? É que nós saibamos nos comportar espiritualmente e fisicamente, né? Muitas vezes até sabemos nos comportar, estou aqui crendo dessa forma, né? Às vezes até sabemos nos comportar espiritualmente, embora seja uma palavra um pouco, quem sabe, irônica de repente, pode até ser, porque em alguns casos, eu até dizer isso, eu acho que sou até ironicamente, porque infelizmente é uma porcentagem muito pequena que sabe se comportar espiritualmente. Vamos ser muito, muito sinceros, né? Mas vamos colocar desta forma. Imaginemos que a igreja saiba se comportar espiritualmente. E aí vamos nos dar conta de um ser espiritual que não sabe se comportar fisicamente, socialmente, né? E aí a gente vai encontrar problemas, a gente vai ter problemas. Por quê? Porque a Bíblia fala que a prática de justiça, diga comigo, a prática da justiça é pela renovação do entendimento. E aí, só dá para ter entendimento se a gente for fisicamente inteligente. Porque nós não estamos falando só de um entendimento espiritual. Nós estamos falando de um entendimento social, de um entendimento matemático das coisas, um entendimento geográfico, um entendimento político, que a gente vai falar já já, histórico. E esse é o mal, principalmente do brasileiro. O brasileiro tem aí ou é um ditado, ou é um adágio, ou se não foi um dia se tornará, que diz que o brasileiro tem mente curta, ele não tem memória. Essa é uma verdade. Você vai ver que há 40 anos atrás, aí eu tô jogando o tempo fresquinho, 40 anos atrás, a memória do brasileiro já foi melhor. Hoje, a cada dia piora. Se eu for jogar a memória do brasileiro há 70 anos atrás, se você conversar hoje com um senhor
de 70 a 80 anos, estou aqui com o nosso querido e amado Amabílio, que é o mais novo da turma. Amém. A memória de um ancião, mas não é porque ele é melhor, porque ele adquiriu experiência. Na verdade, ele nasce num tempo onde a memória era primordial para a sobrevivência. Vocês estão entendendo? Porque antigamente não tinha a facilidade que nós temos hoje. Se você não lembra de algo, você vai para o Dr. Google. Aí você lembra na hora. Né? E... Só um instante. E o que acontece? O Dr. Google hoje é a sua memória. Só que o Dr. Google só funciona com internet. O Dr. Google hoje só funciona se você tiver dinheiro para pagar. Então a sua memória, ela é paga. Entende, Maria José? A memória dos mais novos... Eu não tenho memória. Se você imagina o mais novo, se você que está dizendo que é uma jovem senhora, ô Glória, está dizendo que não tem memória, você imagina os mais novos. Às vezes eu fico admirado. Eu esqueço. Mas aí pode ser um problema físico, né? E não um problema de responsabilidade. Né? Existem problemas físicos que te limitam em sua memória. Aí é um outro papo. Né? Mas essa não é a verdade de todo mundo. Essa é uma verdade, uma minoria que passa por essa verdade. Porque o Dr. Google, ele te traz à memória algo que alguém deixou registrado, algo que alguém relatou isso. Alguém teve que ter essa preocupação, se é que foi uma preocupação, mas digamos que seja, alguém deixou isso escrito em algum lugar. Então ele deixou registrado, mas só que antigamente não existia isso. Então a memória, ela era usada para sobrevivência. Você lembra o que aconteceu no ano tal, blá, blá? Lembra, rapaz? Você tinha que lembrar, porque aquilo te daria uma facilitação para algum projeto, seja ele qual for. Hoje, se eu perguntar o telefone do seu filho, eu te garanto que você não vai saber. E eu vou falar de mim. Eu não sei o telefone da minha esposa. Olha só que ridículo. Eu não sei o telefone da minha mulher de cabeça. Aí. Mas por que você não sabe? Nós não sabemos porque hoje a tendência, né? A gente quase que vive, gente. Olha o que eu vou dizer. E aí, por favor, entenda que eu estou apenas usando uma figura de linguagem que não retrata a realidade. Mas parece que nós estamos vivendo um Alzheimer da nova geração. Um Alzheimer com memória. Isso é muito sério. Nós não conseguimos lembrar, né, de coisas recentes, porque é isso que o Alzheimer faz. O Alzheimer, ele começa prejudicando as suas memórias recentes. Depois tudo bem, a doença vai piorando ao ponto de você não lembrar de mais nada. Mas ele vai te minando a sua memória recente. E aí você só vai ficando com a memória antiga. Então, a facilitação hoje desse tipo de informação existe, mas ao mesmo tempo ela também nos prejudica. E é por isso que nós estamos lendo o Romano 12, que foi escrito há centenas de anos atrás. Né? E aí continua sendo atual. Porque a Bíblia diz que essa justiça, tanto a de Deus, ou aquela que nós queremos que Deus faça sobre a nossa vida, ou aquela que Deus vai fazer sobre a nossa vida, ou a espiritualidade que vamos viver sobre a nossa vida, na verdade, ela vai depender muito das nossas memórias, das nossas lembranças, daquilo que a gente lembra, daquilo que a gente produziu, daquilo que a gente fez e daquilo que a gente não fez. Então a renovação é pelo entendimento. Então a gente está vivendo um Alzheimer do novo tempo, de uma nova nova era, vamos colocar, não a nova era
né, negativa, né, que existe, né, mas o novo tempo, um novo momento, né, que a igreja está vivendo. Hoje, você tem uma dificuldade, você não mais pesquisa, porque pesquisar no Dr. Google não é pesquisar, né? Você ali já vê o negócio pronto. A pesquisa é diferente, né? Ali você só está pegando a contestação do que você quer. Aí você bota lá, ano tal, o que aconteceu? Então já vai estar lá. Então isso não é pesquisa. Pesquisa é você pegar esse ano e tentar descobrir por fontes, por livros, por situações, pessoas. Aí é fonte, né? E aí você vai pesquisando. E hoje, eu não lembro o telefone da minha esposa. Você pode me dar o telefone da sua esposa? Calma aí, eu vou pro celular. Lá só tem um nome, não tem um número. Aí eu tenho que ir na memória para descobrir o número. Se eu sofrer uma situação e depender do telefone da minha esposa, e eu olhar meu celular está sem bateria, eu não tenho para quem ligar. Olha só, quantas pessoas vivem um acidente na rua e o telefone perdeu ou escangalhou, ou por conta até do próprio acidente. Você tem alguém que a gente possa ligar? Ah, está no telefone, o telefone não está funcionando, e agora? Não tem para quem ligar. Aí se você morre naquele momento, você vai virar um indigente, porque você não teve ninguém, porque não lembrou de ninguém. O único telefone que eu lembro, assim, de contato meu, é o que é da minha casa, que não é nem da minha casa na verdade, é uma extensão que acaba tendo a minha casa, é o único que eu lembro de cabeça, né? Se você me perguntar eu vou falar, e outros telefones, mas de emergência eu só vou lembrar esse, ainda bem, né? Tem gente que nem isso lembra. Então a nossa memória, ela está vivendo esse problema, né? Desse Alzheimer da nova era, com tanta inteligência e ao mesmo tempo vivemos esse momento Alzheimer, né? Esquecimento da nossa memória. E aí a Bíblia está dizendo o seguinte: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele praticamente está se humilhando aqui, né? Pelo amor de Deus, tenha compaixão. Mas José, em nome de Jesus, pelo amor que você tem ao Senhor, semana que vem você me traga um texto para ler, por favor. Praticamente estou pedindo de joelho, né? Será que você me entendeu? Mas foi mais ou menos o que o escritor aos Romanos está tentando fazer com a igreja, por compaixão. Gente, a situação às vezes é tão complicada, Mabilo, que às vezes você o líder, você vê um negócio tão complicado, que hoje um líder, ele tem dificuldade de liderar, porque não se há um respeito natural. Às vezes o respeito é por medo, ou até por falsidade, né? Eu estou falando ali, estou falando de igreja não, qualquer líder hoje, estou falando de qualquer líder, seja dentro de igreja ou fora de igreja, qualquer liderança. Hoje nós temos poucas referências de líderes que as pessoas seguem por perfeita convicção, de entender que aquela pessoa é alguém imprescindível na sua vida. Hoje um chefe de uma empresa, ele não é admirado hoje como chefe por ser um líder, mas porque ele detém o seu emprego. E isso quando ainda é o posicionamento, que muitas vezes nem isso. Ele nem teme você porque ele tem medo de perder o emprego. Ele faz o que dá na telha. Eu falo isso porque eu lido, né, ao longo da vida, já trabalhei, já fui líder, chefe, e eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de ser liderado. Eles acham que porque eles têm uma capacidade um pouco maior ou melhor, ou porque ele se julga melhor, ele acha que ele pode ditar as suas próprias regras. E aí você coloca um dobrado